Bem, turma, agora para a nossa disciplina de História, nós iremos estar aprendendo um conteúdo novo, tá bom? E o nome desse nosso novo conteúdo chama-se Tratado de Tordesilhas. Então, nós iremos aprender, só que antes disso, nós iremos falar um pouquinho sobre um fato bastante importante que aconteceu passado, que são as grandes navegações, tá bom? Então, por muito tempo, os povos, eles buscavam novas riquezas. Então, muitos povos lançavam-se ao desconhecido em busca de riquezas. E a forma que esses povos, essas grandes potências buscavam, era através das grandes navegações. Então, um exemplo disso foi as grandes navegações, que ocorreu entre o século XV e 16. Então, durante muito tempo, Portugal e Espanha eram as grandes potências mundiais. Então, na aula passada, nós aprendemos um pouco a questão da chegada dos portugueses ao Brasil, não é isso? Mas agora nós iremos entender algumas relações que Portugal tinha com a Espanha, que também era uma grande potência naquela época. E Portugal e Espanha, eles tinham objetivos, né? Eles queriam o quê? Através dessas expedições, procurar riquezas, procurar novas terras, outras terras que eles pudessem explorar, que eles pudessem dominar. E, na verdade, o grande objetivo de Portugal e de Espanha era encontrar uma outra rota para chegar às Índias. Veja que, quando nós aprendemos lá a chegada dos portugueses ao Brasil, nós aprendemos que não foi de cara que eles vieram para o Brasil. Eles tinham, né, era uma expedição que eles tinham que ir até as Índias em busca de novos, comercializar, né, lá nas Índias. Então, o grande objetivo de Portugal e de Espanha era encontrar uma nova rota para se chegar até as Índias. Por quê? Porque a rota que já era conhecida, que se chegava até as Índias, ela já era dominada pelas cidades italianas de Genova e Veneza. Então, eles queriam buscar uma nova rota, justamente porque aquela já era dominada por outros povos, tá bom? E também porque o comércio, ele estava bloqueado. Então, era necessário ter novas rotas, então as grandes navegações iria permitir tudo isso. E outra forma também é que eles também queriam em busca de especiarias. Por quê? Porque especiarias muito comuns que eram consumidas, o cravo, a canela, a pimenta, que era usada na conservação de alimentos. Veja que nós estamos falando de um período que não tinha geladeira, um período há muitos anos atrás. E também outro ponto importante na questão das grandes navegações era que Portugal tinha interesse tanto no ouro, como também no sistema escravista, né? Que eles negociavam com os africanos a questão do sistema escravista. Então, quando falamos das grandes navegações, nós falamos, sempre retomamos a questão dessas duas potências, Portugal e Espanha, em busca de quê? De novas riquezas, de novas terras, de um novo poder. E nessa época, quando essas nações católicas, né, estavam em conflitos, estavam em disputas, como é que essas questões eram resolvidas? Então, as disputas entre as nações católicas, como era o caso de Portugal e da Espanha, eram decididas pelo Papa. Ele publicava chamado bulas papais, né, para encerrar os conflitos. Então, o que era a bula papal, não é isso? Era a bula na Igreja Católica Apostólica Romana, é uma carta especial ou um documento com regras gerais que eram decididas pelo Papa. Então, essas questões, quando havia conflitos, o Papa é que deveria resolver, né, e encerrar esse conflito. Então, quando ele encerrava esse conflito, ele publicava uma bula papal. Aqui eu trouxe o exemplo nessa imagem de uma.
E agora nós iremos aprender um pouquinho do que foi o Tratado de Tordesilhas. Veja que que eu estou mencionando bastante, né, dois povos, Portugal e Espanha. E é eles que são os países chaves para a questão do Tratado de Tordesilhas. Então, veja que eu não disse que quando havia uma disputa entre as nações católicas, quem resolvia não era o Papa, não é isso? Pois bem, então houve-se um conflito, né? E o Papa, essa questão das novas terras descobertas, a América descoberta, porque quando Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os seus direitos também nas terras descobertas. E essas terras descobertas era toda a América, né? Isso, a América do Sul. Então, o Papa espanhol dividiu o mundo em uma linha imaginária. E ele garantia à Espanha todo o continente americano. Só que Portugal não gostou dessa história. Não pode ser só porque o Papa é espanhol, só porque ele dividiu todo o continente apenas para a Espanha. Então, Portugal, ele reivindicou isso daí. Então, o Dom João II, o rei de Portugal, ele se sentiu muito prejudicado com essa determinação do Papa. E ele se recusou, ele não quis acatar, né, essa determinação do Papa. Então, foi assinado um acordo, e esse acordo foi na data de 7 de julho de 1494, assinado na cidade de Tordesilhas, um tratado luso-espanhol que dividia as novas terras em 2 hemisférios. Então, com essa divisão, né, isso foi conhecido como Tratado de Tordesilhas, dividindo essas novas terras em 2 porções, uma pertencentes a Portugal e outra pertencentes à Espanha. Era uma linha imaginária, tá bom? Então, as terras existentes a oeste da linha pertenciam à Espanha. Então, olha só. A oeste pertencia à Espanha, certo? E as terras existentes a leste, então toda essa porção para cá, pertencia a quem? A Portugal. Assim, uma não poderia ocupar as terras da outra. Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, os espanhóis já estavam na América do Sul, mas os portugueses só chegariam oficialmente ao Brasil 6 anos depois, no ano de 1500, que nós aprendemos, né, isso nas aulas passadas, que foi no ano de 1500 que os portugueses chegaram a essas terras. Então, foi um acordo, né? Então, a Espanha, ela já, antes dessa data de 1500, né, desse Tratado de Tordesilhas, os espanhóis já estavam na América do Sul. E quando a questão desse conflito, né, a questão desse tratado que foi assinado, desse acordo que foi firmado, essas disputas, elas não impediram que os portugueses eles se apoderassem do território brasileiro. Mas, por muitos anos, o Brasil, as terras brasileiras não foram exploradas pelos portugueses, porque eles não tinham muito interesse por essas terras. E isso é uma informação bastante importante quando a gente vai estudar os outros conteúdos. Então, as terras brasileiras, elas passaram por muito tempo, os portugueses não tinham interesse nas terras. Por quê? Porque o interesse daquela época não era o ouro, não eram as especiarias. E quando eles chegavam aqui no Brasil, o que eles encontraram? Uma vasta floresta e os índios, não é isso? Então, a visão a olho deles não tinha tanta riqueza para ser explorados, mas a verdade quando formos estudar mais profundo, nós vamos ver as grandes riquezas que eles conquistaram aqui no Brasil. Então, recapitulando também, como foi registrado, né? Como foi registrado a chegada dos portugueses aqui nas terras onde é o atual Brasil? Através do escrivão Pero Vaz de Caminha. Então, ele que detalhou o encontro com os indígenas nativos, ele que descreveu a paisagem natural de nossas terras. Então,
Pero Vaz de Caminha ele foi bastante importante, porque os registros dele foram muito importantes para uma forma documental de sabermos, né, essa visão dos portugueses com a chegada deles aqui nas terras brasileiras, tá bom? E agora nós iremos debater um pouquinho mais a respeito das dúvidas aqui do nosso conteúdo Tratado de Tordesilhas. Eita.